férias estão aí? Eu sinto gostinho de férias. Cheiro da piscina, fazendo nada, nada. Coisa linda! Procurem ler alguma coisa, não se esqueçam que o cérebro murcha do dia para a noite, quando para de ser usado. Me choquei com meu avô, cara. Meu avô era um cara ativo, sabe? 70 e poucos anos, 10, assim, redondo. Trabalhava, e vai, final de semana no sítio dele, cara, 10. Aí descobriram um aneurisma na horta. Aneurisma, para quem não sabe, né, a veiazinha tá quase estourando, ele tem uma bolsinha de sangue pronta para estourar. Se estoura, morre na hora, no caso, né, que era na horta. Inoperável. Desde quando ele tinha isso? Provavelmente desde sempre. Mas não pode mais fazer nada. Não pode mais capinar, não pode mais plantar, não pode mais colher. Televisão e sofá. 3 meses depois fui visitar meu avô. Ele não me reconhecia. 3 meses parado, o corpo dele adoeceu de um jeito assustador. Que morresse capinando, né, cara? Que morresse plantando e bem de saúde. Logo depois estava em cadeira de roda, logo depois decrépito. Então cuidado com isso, hein, cara? Cuidado com isso. Fazer exercício é fundamental. Te prepara. Para ter velhice com qualidade vai ter que malhar. Não tem jeito, vai ter que fazer alguma coisa. Fala pro querido. Eu? Tem que fazer alguma colocação? Ah, tá, eu ia perguntar se tipo, só lendo ou fazendo exercício, sério, murcho. Pois então, cara, na verdade, assim, ó, as pesquisas mostram que só de tu fazer exercício, já é bastante... Esse carro andando na parede do prédio tá ótimo. Já resolve, assim, atrasa muito, tá? Mas só isso não pode não ser o suficiente, porque tem um lado genético. Então, pô, na família todo mundo teve Parkinson, todo mundo teve Alzheimer. Por mais que a pessoa se cuide, ela vai ter mais chance de ter alguma dessa doença do que uma pessoa, de repente, que na família nunca teve caso e ela não se cuida. Então tem um fator genético. Resumindo, se tu percebe que na tua família tem algum tipo de doença recorrente, tu tens que já, né, de repente, consultar um médico que vai fazer uma prevenção desse tipo de coisa o quanto antes. Que loucura a tecnologia, né, cara? Futuramente vai poder examinar o sangue da pessoa e vai garantir, não, tu em tal idade vai ter tal doença. Já vamos começar a resolver esse problema agora. Muito louco isso. E o teu avô, se ele não ficar só vendo televisão e lesse também, ele teria... Não, sem dúvida, se ele continuasse usando mais o cérebro, porque ele era viciado nos programinhas de TV, né? E tu assistir o programa de TV é passivo. Tu pode dar uma cochilada, tá? E dar aquela levantada, tu absorve uma parte ou outra. Lê não, né, cara? Lê se tu te distrai, daqui a pouco tu... Como é que tá a história mesmo? Que é o que aconteceu com o personagem. Então é por isso que a leitura ela é ativa, né? Ela exige muito mais do cérebro. Dizem os neurologistas que a leitura é uma agressão lógica ao cérebro. O cara tem que fazer um esforço grande. Por isso que ela é jogo da velha, brincadeira de xadrez, dama entre os idosos, resolve um monte e aí dá menos depressão também. Usar a cabeça, usar o corpo, né? E fazer um exercício físico, seja qual for, né? Um tai chi, uma musculação, certo? Natação, tem que fazer. Eu tô com 32 anos, eu fico sem fazer exercício. Essa semana, já acordei com dor nas costas, cara. Acordei ruim, já sei que é falta de abdominal. Tô há algum tempo sem fazer abdominal, começa a doer tudo. Ai, meu Deus! O DESC, a tua universidade, hein? Aceita o DESC e UFSC, que as outras tu vai estar sacaneando a tua família. O DESC, a não ser que tenha muita grana, aí tudo bem, não dá nada. Um veículo X, cuja massa é de 1.200 kg, colide com um veículo Y, cuja massa é 1.300 kg. Tudo bem realista por enquanto, em carros de massas realistas. A colisão acontece em um ângulo reto, 90 graus, quando ambos atravessam um cruzamento durante uma tempestade de neve. A velocidade dos veículos ao entrarem nesse cruzamento, claro, óbvio, tempestade de neve, tu bota 144 por hora. Tranquilo. Ali na Suécia, não, é na estrada mesmo, na cidade, tranquilo. O outro já está mais tranquilo, neve a 90 por hora, bem light. Depois morre, não sabe por quê. Na neve, para quem não sabe, é ridículo. Tu simplesmente vira o carro continua reto. É quase indirigível. Por isso que na Suécia, tirar a carteira de motorista, o cara tem que ser bom de braço mesmo. Tem que fazer vários treinamentos absurdos, assim, que só piloto faz geralmente. Aprender a controlar o carro em situações absurdas. Né? Metade do ano tu vai estar dirigindo em cima do gelo. Se tu não tiver técnica boa de direção, tu começa a matar as pessoas. Bota no YouTube lá, certo? Carro e gelo. Vai ter um monte de vídeo curioso. De a pessoa tá na rua,
E aí assim, tá parado e de repente vem o carro com as 4 rodas paradas, travado, e o carro vem deslizando na rua abaixo. E vem batendo nos outros carros. Batendo, pá, pá. E o carro já foi freado há séculos antes. Jamais frear desse jeito, né? Tu tem que deixar as rodas girando e tentar, com as rodas girando, retomar o controle do carro. Mas não tem que pôr corrente? É, corrente. Parabéns. Na verdade é o seguinte, ó. Se tu tiver uma camada de gelo dura, a corrente vai ser imprescindível para ela ir machucando o gelo, né? E dar tração, certo? Mas dependendo da situação na cidade, tava as primeiras nevascas. A galera não está preparada ainda, ou não está com o pneu adequado. Deu a nevasca, teu carro está na rua, tu vai ter que chegar até em casa. Nessa hora que é um momento perigoso, né? Outra coisa, o governo já passa espalhando sal nas calçadas e nas ruas, porque o sal abaixa o ponto de fusão do gelo. Em vez do gelo congelar a 0, ele congela a -3, -4, -10. Assim, então, num dia muito frio, tu derrete o gelo que estava na estrada, na verdade, usando sal, né? E aí diminui a chance de acidente. Né? Mas, com certeza, se tu vai subir qualquer ladeirinha e está congelado, tem uma capa de corrente que a gente engata no pneu, né? Para diminuir esse problema, certo? Mas mesmo com as correntes, exige bastante capacidade para poder dirigir um carro na neve. Mas eu achei divertidíssimo ali, 144. Despreze a força de atrito e admita que os veículos se mantenham unidos um com o outro após a colisão. Colisão inelástica. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória dos veículos depois da colisão, com base nas informações acima. Ele vai lá e dá algumas direções possíveis para os veículos irem, ó. Primeira coisa, a direção A tem alguma possibilidade? E a direção E? Também não, né? Porque essas direções ignoram que o outro carro também tem quantidade de movimento. Como é um sistema isolado, QI igual a QF. Quantidade de movimento do primeiro carro. MV mais MV vai ser igual a MV mais MV. Carro X, carro Y, carro X, carro Y. Isso é vetorial. Massa, 1.200. Velocidade, 72 é 20, 144 é 40. 40 metros por segundo, beleza? Mais massa do outro carro, 1.300. Velocidade, 25 metros por segundo. Massa, 1.200. Velocidade V. Massa, 1.300. Velocidade V. Certo? Assim eu vou achar a velocidade, né? Concorda comigo? Assim eu vou achar a velocidade. Eu não queria achar o módulo da velocidade. Eu queria achar para onde que a quantidade de movimento final vai. Então, peraí. Eu não vou dar prosseguimento. Eu até poderia dar prosseguimento, mas a gente já fez isso outras vezes. Não preciso. Deixa eu voltar um pouco atrás. Vocês concordam que eu quero descobrir a quantidade de movimento final? Que é a quantidade de movimento inicial do carro A, do carro X, mais a quantidade de movimento inicial do carro Y, não é isso? QX vai ser igual a M vezes V do carro X. QY vai ser igual a M vezes V do carro Y. Aqui vai ser 1.200 vezes 40 e o outro vai ser 1.300 vezes 25. 48, 1, 2, 3. 48.000 kg/metro por segundo. E a outra, vamos ver. 13 vezes 25. 250 mais 75, 315. Pô, cara, pensa bem. Esse vetor quantidade de movimento que vem na direita, ele tem um módulo de 48.000. O vetor quantidade de movimento que aponta para cima tem um módulo maior ou menor? Menor. Um pouquinho menor, né? 31.500. Para onde que vai apontar a quantidade de movimento resultante? Ficou bem a 45 graus? Não, né? Só ficaria o C se fosse... Se QX e QY fossem iguais. Exatamente. Aí o vetor resultante estaria bem... Qual é o vetor maior? Não é o vetor horizontal? Tu concorda então que a resultante tem que descer um pouquinho? Por isso que mesmo sem saber a velocidade dos caras, só comparando as quantidades de movimento, eu consigo perceber que o vetor quantidade de movimento vai ser no ponto D. Na verdade é só fazer o M vezes V, né? E comparar os M vezes V, né?
Pode ter certeza que os alunos que não tinham estudado muito o impulso quando era de movimento tentaram o B como chute. Os alunos com um pouco mais de bom senso. Por quê? Que a galera que não fez as contas pode ter pensado que era o B. Como o X está vindo mais rápido, a gente pegar ele assim, ó. Não, mas assim, ó, é interessante isso que vocês falaram. Por incrível que pareça, já que nós estamos desprezando o atrito, não importa, cara, quem bateu primeiro em quem. Não importa se pegou mais na traseira, se grudou, não importa quem bateu primeiro em quem botou o biquinho primeiro. Vai ser sempre na direção D. Isso é uma coisa legal, se nós desprezarmos o atrito. O acidente ontem na ponte. Que aconteceu alguma coisa de especial no acidente? Que foi... Eu não... Foi engavetamento, não foi? Eu quero dizer o seguinte, ó. Se eu bato na traseira de um carro, ele vai tender a rodopiar, né? Certo? E aí o atrito do pneu do carro contra o chão vai ter consequências. Beleza? Se eu estou desprezando o atrito, não importa se eles se engatam ponta com ponta ou ponta no rabinho de um ou do outro, como eles vão se conectar depois, pelas quantidades de movimento, eles têm que ir na situação D. Mas eu diria, se o cara fosse chutar, por que de repente o aluno poderia chutar na direção D? Por causa da massa? Porque ele poderia achar que o carro com mais massa vai arrastar sempre o carro com menos massa. É verdade? Não, né? O que importa para ver quem arrasta quem não é a massa, é a quantidade de... É o M vezes V. É isso que era importante. Fala, filho. Desculpa, Alemão. Quando eu fui fazer a conta, não sei porquê, eu não somei, eu subtraí uma da outra. E eu, tipo assim, eu entendi que tem que somar, mas aí em que situação que eu teria que subtrair? Parabéns. É porque em outras situações nós estávamos fazendo I igual a delta Q. Aí ficava I igual a Q final menos Q inicial. Certo? Nesse caso está ali, ó, a quantidade de movimento final menos a inicial para calcular o impulso que atuou no objeto. Aqui nesse caso, na conservação, o Q inicial é igual ao Q final. E o Q inicial deu 2 vetores. Então eu tinha que somar os 2 vetores para achar o Q final. Ou seja, essa de subtrair é quando é o teorema do impulso aplicado num corpo único, né? E essa de somar vai ser quando ocorre a conservação da quantidade de movimento. Se bem que ele poderia ter dado esse aqui em detalhe, certo? E ter perguntado qual ou ter dado esse e esse, e ter perguntado qual é esse, né? Aí ele teria que pegar mais, passa, aí teria que fazer uma subtração também. Só para ele não decorar aqui, certo? Vai ser de um jeito ou do outro. Bonita questão. E finalmente, a 10, a derradeira para migrarmos para uma outra matéria. Tu acredita que tem colégio que passa o ano todo estudando só a matéria que nós vamos ver agora no final do ano? Desde o começo do ano até o final do ano. Todo o ensino, o primeiro ano do ensino médio, só cinemática. Foi o que aconteceu comigo, basicamente. Certo? Assustador, que pena, né, cara? Imagina não ter aprendido nada de energia, basicamente, não ter aprendido outras coisas tão importantes que nós vimos em física, como impulso e quantidade de movimento. Mas por que isso? Porque, cara, quando a gente começa a cinemática, dependendo do nível que tu vai trabalhar, a gurizada pode ter uma dificuldade tão grande e tu tem que ir tão lentamente, que tu vai passando bimestre após bimestre. O Galhazzi, agora está dando aula em um outro lugar também, que não tem uma estrutura tão legal quanto a nossa. A gente estava conversando esses dias como é assustador, né? Tu pega lá um livrão para ir trabalhar o ensino médio todo e tu não consegue avançar. Tu não consegue avançar porque da sala toda tem 5, 6 pessoas habilitadas a avançar. E o resto da sala tem que voltar na fração, tem que voltar na divisão, na soma. Bem delicado. Galerinha, na figura, o carrinho de massa 10 kg move-se com velocidade de 3 metros por segundo. Em certo momento, lança-se horizontalmente sobre ele um bloco de massa 2 kg com velocidade de 5 metros por segundo. A força de atrito entre o bloco e o carrinho faz com que, após algum tempo, ocorra um repouso relativo entre ambos. Desprezando-se as perdas de energia ocasionadas pelos atritos com o ar e entre o carrinho e o solo, determine a velocidade final do conjunto e a perda de energia dissipada pelo atrito entre o carrinho e o bloco. A figura deixa a coisa mais clara, gente. Ó. O carrinho estava indo para um lado. Quando o bloquinho foi arremessado para dentro dele, para o sentido oposto. Ele chamou de V10 e chamou o outro de V2. Depois que o bloquinho cai no carrinho, ambos ficam em repouso, um em relação ao outro. Não quer dizer que o carrinho tenha parado. Ele
quer saber a velocidade da coisa depois. Por incrível que pareça, é um sistema isolado, QI igual a QF. No início eu tinha massa do carrinho, velocidade do carrinho de 10 kg, massa do bloquinho, velocidade do bloquinho de 2 kg. Depois vai ser M vezes V, do cara de 10 kg e do cara de 2 kg. Linha em linha, para dizer que é o final. Massa do carrinho, 10 kg. Velocidade do carrinho, 3 metros por segundo. Massa do bloquinho, 2 kg. Velocidade dele, menos 5. Porque ele foi arremessado no sentido oposto. Massa do bloquinho, 10, velocidade V. Massa do carrinho, massa do bloquinho, 2, velocidade V. Por que eu chamei de V e V as velocidades depois? Porque elas se igualam. 3 vezes 10 é 30, 2 vezes 5 é 10, é igual a 12 vezes V. 20 sobre 12 é igual a V. Dividido por 4 em cima e embaixo, 5 terços de metro por segundo é a velocidade final. Essa é a primeira pergunta que ele fez. E depois ele ainda pergunta: determina a velocidade final do conjunto? Determinei. E a perda de energia? Eu vou calcular a energia cinética inicial do sistema, vou calcular a energia cinética final do sistema e vou fazer a diferença para ver quanto sumiu. Energia cinética é mv² sobre 2. Energia cinética do carrinho 10 antes do arremesso do bloquinho. 10 vezes 3² sobre 2. Energia cinética do carrinho 10, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 9, 45 joules. Energia cinética do bloquinho de 2 kg, m vezes 5² sobre 2. Energia cinética igual 5 vezes 5, 25 joules. Energia cinética total antes. 45 mais 25, 70 joules. Como depois do choque ambos os carros têm a mesma velocidade, ambos os objetos, eu posso calcular a energia cinética somando a massa dos dois já. 2 de um com 10 do outro, 12. Velocidade das crianças, 5 terços ao quadrado, dividido por 2. Energia cinética igual 12 dividido por 2 dá 6. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Energia cinética igual, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 2. 2 vezes 25, 50 terços de joule. Para que eu descubra qual é a perda de energia, eu faço 70 menos 50 terços. Tira o MMC, divide pelo baixo, multiplica pelo de cima, 210 menos 50 terços, que dá 160 terços de joule. Se preferires, 56,666, número da besta mais uma vez presente em nossas vidas. Não, desculpa. 150 dividido pela 3 dá 50 e 10 dividido pela 3 dá 3,333, estamos salvos. Então vai ficar 53,333 joules de energia perdida. Pô, peraí que o rei do erro pode atacar a qualquer momento. O gabarito da 8 era C mesmo, está anotado aqui. O gabarito da 10 era D mesmo, nós acertamos, mas das outras não sabemos ainda. Vamos conferir tudo. Estamos na página 22. Página 22. Exercício 5. Exatamente a prova que nós fizemos. Beleza. Exercício 6. Em colisões perfeitamente elásticas jamais ocorre dissipação de energia cinética. Por esse motivo, essas colisões são consideradas perfeitas. Foi o que nós falamos, que em todos eles acontecia isso. Questão 7, letra A. 7 metros por segundo a velocidade da Maria. Tá certo? 7, letra A. Letra B, 700 newtons. 8. 4 metros por segundo após o contato. A velocidade do primeiro cara. E a do outro deu menos 5. E aí deformou 1 metro. Confirmamos. Tudo certinho, é isso mesmo. Tu vê na questão 9... Ah não, na questão 9 ele não faz isso. 53,333. Oh, yes. Muito bem. Acertamos tudo. Fechou, meu querido? Negócio agora é o seguinte, eu vou te sugerir uma leitura para te preparar para a próxima aula.
seria legal tu dar uma lida em páginas 24, 25... 24, 25 e eu leria ali a página 27, o que está escrito ali, função horária, ó, 27 e 28. Lê para que na próxima aula tu absorva melhor a aula. É isso, tarefinha light para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, bom final de semana. Ai meu Deus, canseira.